Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu sou Adimar Almeida Bernardes e mais uma vez aqui estou para apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. No programa de hoje, vamos falar de terrorismo, texto de Viana de Carvalho, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Terrorismo. A Hidra de Lerna, da mitologia grega, na sua insaciável sede de sangue, ressurge na atualidade, multiplicando-se em forma do hediondo terrorismo. Os fantasmas do medo, da revolta, das lutas sem quartel, corporificam-se nas massas alucinadas, gritando por vingança, sem se importar com o número de vidas que sejam estioladas, nem com as formas cruentes a que sejam submetidas. Os direitos do homem e da mulher, dolorosamente conseguidos ao largo da história, cedem lugar ao abuso do poder desenfreado, da loucura fanática de minorias infelizes que acendem o estopim do barril de pólvora dos ódios mal contidos. Entre as elevadas conquistas do desenvolvimento ético e moral da Terra, destaca-se a liberdade, representada nas organizações políticas pelos regimes democráticos, veladores da honra de bem viver e deixar que os demais também o vivam. Dentre esses direitos inalienáveis, a liberdade de expressão alcançou um nível superior para o comportamento humano. Não há, portanto, limite sagrado ou profano, proibido ou permitido, dependendo exclusivamente do estágio intelecto-moral da sociedade e dos seus cidadãos, que optarão pelo ético, pelo saudável e pelo favorável ao desenvolvimento espiritual da humanidade. Sofista por excelência e ético na sua essência, Sócrates defendia a liberdade de expressão num período de intolerância e de sujeição de arbitrariedades que ele condenava, havendo pago com a nobre existência a elevada condição de exaltar a beleza e a verdade. Jesus, na sua ímpar condição, respeitou essa gloriosa conquista, a liberdade de expressão, não se permitindo afetar pelos inditosos comportamentos dos seus opositores contumazes, e fez-se vítima espontânea da crueldade e do primarismo daqueles que o temiam e, por consequência, o odiavam. Legou-nos, no entanto, no memorável discurso das bem-aventuranças, as diretrizes éticas para a conquista da existência feliz através da aquisição da paz. Em momento algum, limitou, excruciou ou lutou contra o amadurecimento espiritual do ser humano. Sua doutrina, conforme previra, foi submetida ao talante dos poderes temporais e transformada em arma terrorista esmagadora que dominou as massas humanas por longos séculos de medo e de horror. Há pouco mais de 200 anos, no entanto, a França e logo depois os Estados Unidos da América do Norte desfraldaram a bandeira dos direitos, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E houve, desde então, avanços incontestes nos comportamentos dos povos, diversas vezes afogados no sangue dos seus filhos, em insurreições internas, em guerras internacionais, embora muitos interesses subalternos para que lhes fossem preservados esses soberanos direitos. Os temperamentos primários, porém, ainda predominantes em expressivo número de espíritos rebeldes, incapazes de compreender os valores humanos, têm imposto a sua terrível e covarde adaga em atos de terrorismo, tendo como pano de fundo as falsas
e mórbidas confissões políticas e religiosas que dizem abraçar, espalhando o caos, o terror, nos quais se comprazem. As forças das suas armas destrutivas jamais fixará os seus postulados hediondos, pois que sempre enfrentarão outros grupelhos mais nefastos e sanguinários que os vencerão. Após o triunfo de um bando de bárbaros por um tempo, e ei-los desapiados da nominação por dissidentes não menos cruéis. Assim tem sido na história em todos os tempos. Os mongóis, por exemplo, conquistaram a Índia, embelezaram-na, realizaram esplendorosas construções como o Taj Mahal, pelo imperador Shah Jahan, a fortaleza dita inexpugnável, guardando a cidade e as minas de diamantes da Golconda. Enquanto se matavam para manter-se ou para conquistar o trono, filhos que assassinaram os pais, ou os encarceraram, ou os enviaram para o exílio, como era hábito em outras nações, para depois sucumbirem sob o guante de outros voluptuosos dominadores mais hábeis e mais selvagens. Criaram armas terríveis, como os foguetes com lâminas aguçadas e os imensos canhões, terminando vencidos, após algumas glórias, pelas tropas inglesas que invadiram o país, submetendo-o por mais de um século ao Reino Unido, desde o reinado de Vitória. Mais tarde, a grandeza moral do Mahatma Gandhi, com a sua misericordiosa não-violência, libertou-a, restituindo-a aos seus primitivos filhos. Nada obstante, após o seu assassinato, a Índia continuou e permanece até hoje vítima do terrorismo político e religioso, desenfreado, sem a bênção da paz, a dileta filha do amor. Somente quando o amor instalar-se no coração do ser humano é que o terrorismo perverso desaparecerá e os cidadãos de todas as pátrias e de todas as confissões religiosas se permitirão ver a liberdade de pensamento, de palavras e de ação. Com efeito, esse sublime sentimento não usará da glória da liberdade para denegrir ou para punir pelo ridículo, porque respeitará todos os direitos que a vida concede àqueles que gera e mantém. Para que esse momento seja atingido, faz-se urgente que todos, homens e mulheres de bem, religiosos ou não, mantenham-se em harmonia, respeitem-se mutuamente e contribuam uns para a plenitude dos outros. Infelizmente, porém, na atualidade em que predominam o individualismo, o consumismo, o exibicionismo, espúrios descendentes do egoísmo, facções terroristas degeneradas disseminarão na terra o crime e o pavor, até que seus comandantes e comandados sejam todos exilados para mundos inferiores, compatíveis com o seu estágio de evolução. Merece igualmente, nesse grave momento, recordar a frase de Jesus: "Eu venci o mundo". Todos desejam, por ignorância, vencer no mundo. Ele não foi um vitorioso no cenário enganoso do mundo, mas o triunfador sob todas as suas ainda perversas injunções. O terrorismo passará, como todas as vitórias da mentira, das paixões inferiores e da violência, porque só o amor é portador de perenidade. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Obrigado a todos que nos ouviram, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.